O jovem sempre se rebelou contra a autoridade dos mais velhos, sempre. Sempre questionou, sempre desprezou os valores impostos pelos pais, pelos tios, pelos avós. O jovem sentia que esses valores, eles eram hipócritas, eles eram falsos, eles eram mentirosos. Essa daí é a causa da rebeldia juvenil. E que valores eram esses, né? Que valores eram esses que os jovens sempre desprezaram? Eram os valores de uma sociedade em que o homem mandava e a mulher obedecia. Sociedade patriarcal, né? O patriarcalismo. A mulher tinha que ocupar um lugar secundário na sociedade. Ela não podia falar muito, ela não podia ter muita vontade, ela era educada para servir. O homem, a família, a tradição, ela não podia se manifestar, ela não podia estudar, não podia trabalhar. E isso, obviamente, causava muito ranço, né? Muita dor, muito sofrimento, tanto no homem como na mulher, mas principalmente mais na mulher, lógico. E as crianças percebiam isso. Sentiam que a mãe estava infeliz, que o papai estava infeliz e se rebelavam. E quando ficavam adolescentes ou pré-adolescentes, começavam a se rebelar contra essa estrutura absurda. Outro valor que fazia com que os jovens se rebelassem era, por exemplo, a ideia de que a homossexualidade era pecado, era doença, era errado isso aí. Então a família era estruturada em cima da ordem do pai, da submissão da mãe, de uma ideia de que todo mundo tem que ser heterossexual, em que a homossexualidade é errado você ser gay, você ser lésbica. Mas aí a jovem estava se percebendo, de repente, uma bissexual, de repente uma lésbica, mas ela não podia viver essa sexualidade, essa homossexualidade. Por quê? Porque isso era crime, isso era pecado. Então esse também é outro motivo da rebeldia juvenil, né? O jovem sempre vai se rebelar contra os mais velhos, né? Um cristianismo absurdo, uma misoginia absurda que impedia a mulher mesmo de ser feliz, de ser quem ela quisesse ser, usar a roupa que ela quisesse, vestir a roupa que ela quisesse vestir. Então esses valores, né? O cristianismo, a misoginia, o machismo, a heterossexualidade, né? A heteronormalidade, né? Uma perseguição violenta aos gays, aos trans, às lésbicas. Esses eram os motivos através dos quais, ou melhor dizendo, pelos quais os jovens se rebelavam contra a autoridade dos mais velhos. Só que tudo isso começa a mudar nos anos 1990, 1990, com a dissolução do casamento. É nos anos 90, na década de 90, que o número de separações, né, de divórcios, vai aumentar exponencialmente. Então, o casamento, a família unida, a tradição do casamento começa a quebrar, começa a ruir, começa a desmoronar nos anos 90. O número de divórcios realmente explode nos anos 90. É claro que antes havia casais que se separavam, mas a explosão, né, o boom de separação e de divórcios acontece nos anos 1990. E aí temos uma revolução da psicologia, do comportamento, da sociedade, na família, sem precedentes na história da humanidade. Por quê? Porque o casamento, que era a estrutura básica de milênios, começa a não existir mais. Um vazio começa a ficar na alma das pessoas, além de outros sentimentos, além de outras sensações boas, mas também um vazio. Por quê? Porque os pais e as mães dos anos 90 não sabiam o que falar para os filhos, porque eles mesmos eram os revolucionários, as revolucionárias. Vai falar o que um pai dos anos 90 para o filho? Olha, você tem que casar e manter sua família unida? Ele mesmo tinha se separado. Vai falar o que uma mãe para uma filha dos anos 90? Olha, você tem que casar com seu marido e manter sua família unida e você tem que ser heterossexual. Não, essa mãe tinha se separado e tinha se descoberto, de repente, uma lésbica. Que valores os pais e as mães começam a passar para os filhos nos anos 90? Então aí tem uma crise de valores. Os pais não sabiam o que falar para os filhos a partir dos anos 90. Aí começa, então, uma espécie de liberdade absurda aos jovens.
O pai e a mãe se sentiam muito culpado. Uma culpa muito grande desse pai e dessa mãe por terem quebrado uma tradição de milênios, por terem desagradado a tradição, por terem peitado, questionado os pais, os tios e os avós. Esses pais e as mães dos anos 90, revolucionários, que só eles não sabiam, não souberam o que passar para os seus filhos. Eu vou ensinar o que para o meu filho se eu não tenho referência? Se eu mesmo quebrei a referência milenar de uma tradição hipócrita, violenta, machista, etc. Então os jovens começaram a não ter muito limite. Os pais não falavam não para os filhos. Tinham medo de falar não, por causa da culpa que eles sentiam, por causa de pensamentos sinistros que ocupavam as mentes deles. Vai falar, então começaram a não falar não para os filhos. Os filhos podiam fazer o que eles bem queriam. Podia sair a hora que quisessem, podia usar a roupa que eles quisessem, podia chegar a hora que eles quisessem, podia até desobedecer o pai, podia até ofender o pai, podia até xingar o pai. O pai não tinha muita moral, muita estrutura para mandar esse filho, por exemplo, fica quieto, cale-te. Por quê? Porque esse pai mesmo era um revolucionário. Essa que é a questão dessa crise de valores que começou nos anos 90 e nós estamos vendo agora, com essa geração aí, com a geração Z. Essa molecada está totalmente perdida. Por quê? Porque o vazio de dogma, de moral, de comportamento vem já desde os anos 90. Então nós estamos no meio de uma crise de existência mesmo, nesse sentido, porque o velho morreu, mas ainda não morreu, e o novo surgiu, mas ainda não surgiu, está surgindo. Nós estamos no meio dessa crise. Aqueles valores mais fortes, milenares, de uma tradição, de uma família machista, homofóbica, nazista, né, patriarcal, esses valores não existem mais, estão deixando de existir. E o que está ocupando o lugar dessa família tradicional? Ainda não sabemos muito bem, mas estamos vendo também coisas muito bonitas, muito novas, um colorido diferente, uma sexualidade diferente. Estamos no meio de uma crise, o novo está morrendo, mas o velho ainda não nasceu. É esse o momento histórico, psicológico que nós estamos vivendo hoje, no ano de 2024, no final do ano de 2024, em pleno correr do século XXI. Então, se os pais e as mães dos anos 90 não sabiam muito o que falar para os filhos, esse é o lado ruim, ok, mas pelo menos aqueles valores opressores deixaram de habitar a alma das pessoas. Então nós estamos vendo o quê? Nós vimos, né, os millennials e essa geração Z colherem os frutos da revolução feita pela minha geração, né? Que é a geração X, que é a geração dos anos 1990. Os jovens dos anos 90 fizeram uma revolução. Será que foi maior que alguns movimentos, que algumas movimentações, né, que algumas revoluções dos hippies? Os hippies, a geração dos baby boomers, fizeram várias revoluções. O movimento feminista, a luta pelos direitos civis, a luta pelos direitos dos negros. Os hippies, né, os baby boomers, foram impressionantes, importantíssimos para o avanço, né, da cultura. Mas é nos anos 90, com a geração X, que o casamento quebra, rui, se desfaz, se desintegra. É nos anos 90 que tudo isso acontece. Então, as liberdades que nós estamos vendo hoje nessa molecada, esses desejos de serem diferentes, de se descobrirem suas homossexualidades, bissexualidades, heterossexualidades, pansexualidades, coloridos, cabelos, estilos, linguajar, música, jeito de ser, isso é maravilhoso, porque está mostrando o quão plural é a alma do ser humano. Não é mais aquela alma preta e branca, aquela alma cinza, né, que é a mistura do preto e do branco, aquela coisa sinistra, cinzenta, né, de nuvens escuras. Não é mais aquela alma triste do começo do século XX, é uma alma muito mais feliz. Nós estamos vendo já, e
É por isso também que os nazistas, né, que a tradição, que os conservadores estão de cabelo em pé. Porque eles estão vendo que a mudança veio e não vai parar. A não ser que haja um extermínio em massa, um genocídio, mas aí tem muita gente que já está vivendo essa pluralidade, né? Essa homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, heterossexualidade, por que não? Essas descobertas maravilhosas que essa molecada está fazendo são fruto da quebra da estrutura familiar mais tradicional, né? Que é o casamento, aquela família tradicional, patriarcal, etc. Isso, então, o lado ruim dessa revolução dos anos 90 é justamente o quê? O vazio, né? Que aconteceu e ainda está acontecendo. Que valores nós vamos colocar no lugar daqueles valores que já não tem mais? Ao mesmo tempo, o lado bom é essa descoberta maravilhosa de uma sexualidade diversa, plural, de vários tipos de comportamento. Então, querendo adiantar um pouco o meu raciocínio, eu vou dizer o seguinte: se a minha geração, que é a geração X, nos anos 90, fez uma revolução importantíssima, nós quebramos com o casamento, a minha geração tem que ser dado um troféu, porque nós quebramos a estrutura básica mais opressora de todas, que é o casamento, que é a estrutura machista, homofóbica, nazista, misógina. Nós quebramos isso aí. E por que não, indo mais adiante no meu pensamento, né? E por que não essa molecada, essa geração Z, não pode quebrar com a outra estrutura tão opressora, ou mais opressora ainda, que está fazendo muita gente sofrer? Por que nós, dos anos 90, quebramos com o casamento? Por causa do sofrimento, né? O casamento era fonte de sofrimento. Não era fonte de alegria, era fonte de dor. Só que existe outra estrutura nas sociedades, no mundo inteiro, que é tão opressora, que é tão maldosa quanto o casamento. Que estrutura é essa? Que é a estrutura da concentração de renda, da concentração de dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas. 20, 30, 40, 50, 60, 100 famílias, sei lá quantas, mas é por aí. Temos 8 bilhões de pessoas no planeta. E 100 famílias, 30 famílias, sei lá quanto, mas é por aí. 20, 30, 40, 92 famílias possuem 40% do dinheiro do mundo. Essa estrutura é tão opressora quanto a família, a estrutura da família. E está fazendo muita gente sofrer. Estamos vendo aí muita gente morando na rua, uma miséria absurda, a classe média sumindo do mapa. Empregos não existem mais por causa de uma automação, né? Robotização, da computação, do avanço tecnológico, que é maravilhoso. Tem que continuar esse avanço tecnológico, mas tem que tirar o dinheiro da mão dessas famílias. Então essa molecada, ela pode fazer a segunda revolução. Se a primeira revolução séria foi feita, não sei se é a primeira revolução séria, né? Mas a revolução importante foi feita por nós, nos anos 90, por que a segunda revolução, talvez mais importante ainda, não pode acontecer com essa geração Z, que é tirar o dinheiro dos bilionários? E com o dinheiro deles fazer escola pública boa, hospital bom, público, creche, moradia popular, né? Asfaltar as ruas, né? Fazer revoluções na tecnologia, nas estradas, na engenharia. Por que não acabar agora essa geração Z e a próxima, por que não, né? Com essa outra estrutura que faz com que meia dúzia de pessoas tenham praticamente todo o dinheiro do mundo e 99,9999% das pessoas estão cada vez mais pobres ou miseráveis. Então essa geração Z pode pensar assim: ora, se nos anos 90 foi quebrado o casamento e nós estamos vivendo muito bem por causa disso, por que nós, geração Z, e a próxima, que me parece que é a geração alfa, né? Por que nós não podemos quebrar a outra estrutura que oprime todas as pessoas do mundo?
Podemos pensar sim numa revolução nesse sentido, como continuação da revolução feita pela geração X, que é a minha geração. É isso aí, valeu, abraço, tchau.